Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no videocast da Stefanini, sendo feito no Agile Trends, o maior evento de agilidade do nosso país. Meu nome é Romário Souza, eu sou especialista em Business Agility na Stefanini e eu estou com dois convidados aqui nesse momento que eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Vamos começar pelas damas? Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Antonella Sátiro, mais conhecida como Tonton, e hoje estou como founder e CEO do Human Skills Manifesto, uma empresa que leva humanização e liderança do futuro para preparar os profissionais e os líderes para o futuro do trabalho. Chama nosso segundo convidado agora. Olá, pessoal. Renato Sozzi, eu sou diretor para Business Agility aqui da Stefanini e é um prazer dividir aqui a mesa num bate-papo bem gostoso sobre liderança do futuro. Show de bola, muito obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar entendendo o que seria o olhar de um líder do futuro. Como você imagina os estudos, a perspectiva de futuro com uma liderança? O que você traz pra gente, Antonella? Bom, vamos começar do começo então, né? Por muito tempo a gente viu a liderança muito focada em comando e controle. Eu mando, você obedece, a gente aprende na escola muitas vezes um padrão de hierarquia que é replicado na sociedade. Então a gente parte do pressuposto que o professor é aquele que sabe tudo e quando a gente vai para os ambientes profissionais, quem que sabe tudo? O líder. Então muitas vezes a gente espera que um líder seja perfeito. Mas todos nós somos imperfeitos, porque nós somos humanos e todos nós estamos numa evolução diária. E cada vez mais esse tema tem aparecido, principalmente por todos os avanços que a gente tem visto na sociedade, sejam avanços tecnológicos, novas tecnologias, modelos de negócio. A gente vê as empresas se reinventando, pivotando, o tempo todo, se adaptando a essa nova realidade, principalmente no pós-pandemia. E a mesma coisa está acontecendo na sociedade, a gente está se transformando, a gente está evoluindo a nossa consciência individual e a nossa consciência coletiva e focando muito mais em desenvolver o autoconhecimento, o olhar para dentro. Então você perguntou sobre os líderes do futuro. Os líderes do futuro são as pessoas que primeiro olham para si mesmo. Porque antes da gente liderar qualquer pessoa, a gente precisa liderar a gente mesmo. Então, como que eu vou dar o exemplo para a minha equipe, para o meu time, para os meus liderados e lideradas, se eu mesmo não organizo a minha própria vida pessoal? Então, por isso que a liderança ela começa dentro da gente, com as nossas motivações intrínsecas, extrínsecas, com aquilo que a gente acredita, com o nosso propósito. Não é, eu virei líder. Então, por que eu virei líder? A pergunta sempre é o porquê. Qual que é o meu propósito? O que eu quero fazer pelas pessoas, pelo meu time? Como que eu vou desenvolver essas pessoas? Então, a gente precisa cada vez mais buscar isso dentro da gente. Por isso, a liderança ela nunca vai ser genuína, transparente e assertiva. Entendi. Até puxando um pouquinho esse gancho, vou puxar Sozzi agora para falar com a gente percebe muito que esse líder do futuro tem um olhar inovador para os desafios que estão aparecendo. Sozzi, como é que você vê hoje a gente na Stefanini com esse olhar inovador em relação aos líderes? Perfeito, vamos lá. Eu acho que muito do que a Tonton falou, que ela comentou sobre a história de como você se torna líder, Como você falou, como é que eu virei líder? Mais do que isso, o que te tornou líder, Porque a liderança é algo que você empodera, Você se assume em algum momento que você percebe que existe uma virada de chave importante. Isso é fruto de uma jornada de vida, Então, quando ela comenta sobre, poxa, o que fez o histórico, a minha experiência, a minha vivência, que eu faço uma coletânea dessas vivências, das histórias reais, dos cases, do que tive de dores, o que eu tive que enfrentar, é o que faz com que você se torne uma pessoa melhor. Então, nesse crescimento pessoal, você se coloca ou você se torna um líder. Então, você em algum momento se vê líder. E aí, a pergunta que você me fez, Romário, como a gente liga a Stefanini e esse olhar da inovação, muito mais do que a inovação sempre para mim assim, é o que você consegue melhorar contra você mesmo. Então,
eu não consigo, ainda mais human skills, é muito difícil você comparar um ser humano ao outro, né? Porque são seres humanos, né? Mas o que faz com que eu me inove contra eu mesmo? Justamente eu acho que é a carga histórica, né? Você conseguir avaliar aquilo que faz sentido e aquilo que você pode melhorar para a vida das outras pessoas que você está liderando, baseado nas suas histórias. E a gente sabe que o ser humano, ele é complicado para entender que alguém está trazendo uma experiência e mesmo assim, às vezes ele fala assim, não, eu quero enfrentar, quero viver a minha experiência, a história dessa pessoa é diferente da minha. Mas quando ele consegue engajar, é porque ele consegue engajar por um bom exemplo ou por uma boa inspiração. Então, eu acho que inovar em liderança é você conseguir colocar em prática o que de melhor você tem das boas práticas da sua vida, né? E às vezes, o que a gente vê do líder, o que se chama de líder do passado, era muito mais alguma coisa ligada em gestão e poder hierárquico, né? Então, o líder era confundido, né? Ou era imposicionado pelo gestor. Então, não é porque alguém era gerente que ele era capaz de, pelo contrário, é o comando e controle, que logo que a Antonella começou a nossa explanação. Então, a importância do líder do futuro é saber que ele não é o dono da verdade, é que ele tem muita coisa para embarcar junto às pessoas, mas que ele tem que ser muito aberto às experiências das pessoas, aquelas equipes ou aquelas pessoas que estão com ele. Ele precisa entender o momento de cada uma, o valor de cada uma, né? Ter a escutativa, né? Uma percepção para que ele possa usar o melhor do que tem naquela diversidade de pessoas, de culturas, de histórias, para que essas pessoas se engajem a um único propósito, a um propósito da empresa ou da equipe, enfim. Então a liderança do futuro é o líder que sabe ouvir, que sabe juntar com o que ele tem de experiência e aí colocar em prática as novas ações e aí correr, né, e colaborar com essas pessoas de forma muito transparente. Perfeito. E principalmente honrar a nossa própria história, né? Porque a nossa própria história, ela é feita de erros e acertos. Ela é feita das nossas vivências. E se eu não honro a minha própria história e me aproprio dela, quem vai fazer isso por mim? Né? E aí tem um ponto muito interessante que você trouxe, que é justamente essa questão de, antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. Né? Que é isso que a gente está falando aqui da autoliderança. Então eu só vou me empoderar da minha própria história e ser protagonista e dar o exemplo para as pessoas que estão ao meu redor, independente se eu tenho um cargo de liderança formal ou não, né? Porque a gente não precisa ter um cargo, né? Você sabe disso, você lidera várias iniciativas, né? Você tem um cargo, mas fora disso você também lidera outras coisas que você está engajando as pessoas. Então é fazer as pessoas se sentirem ouvidas, pertencentes e engajar a todo momento, perguntando a opinião delas, né? Que muitas vezes esses líderes do passado não perguntavam a opinião das pessoas, né? Então, até falei isso na palestra, né? O quanto a gente se sente aberto no ambiente que a gente está inserido de falar aquilo que a gente pensa de verdade. Né? Perfeito, sem ser julgado. Sem ser julgado, exatamente. Sem ter medo de não ser suficiente, sem parecer bobo, né? Porque muitas vezes eu, como líder, fiz perguntas que eu me senti boba, mas que eu sabia que eram necessárias, porque ninguém sabe tudo, né? Então, quando a gente fala de liderança de futuro, é a gente olhar essa evolução e até trazendo um panorama histórico de literatura, de movimentos que a gente tem visto, Brené Brown, né, com a coragem de ser imperfeito, o poder da vulnerabilidade, Marshall Rosenberg, que traz a comunicação não violenta, empatia assertiva da Kim Scott, sabotadores, né? Então a gente tem aí uma série de autores, e para quem gosta de livro, né, trazer essas referências, por onde começar essa jornada de liderança. Porque a jornada ela não acontece do dia para a noite, né? É uma evolução de consciência. Entendi, nossa. Extremamente interessante o ponto de vista de vocês dois e a conexão entre os conhecimentos. Um ponto que chamou minha atenção, Antonella, na sua fala, é que o líder precisa se conhecer. Eu tenho um autoconhecimento nessa jornada. E a combinação da fala do Sérgio, que conhecer o seu time, permitir que o seu time demonstre o que tem de melhor e fazer essa conexão entre ambos lados do líder, né? Se autoconhecer e conhecer o seu time. Você percebe que hoje, Antonella, o autoconhecimento é extremamente importante, então, para a jornada de um líder?
Com certeza. E eu sempre falo que o nosso próprio sistema de ensino sabota a nossa carreira profissional. Porque na escola ninguém ensina pra gente inteligência emocional, como gerenciar as nossas emoções. Isso não está presente nas nossas famílias, não é algo que a gente discute com os nossos pais, né? Às vezes não discute tanto com os nossos amigos. Hoje existem movimentos que estão inspirando a gente a fazer isso, mas se a gente não aprende na escola, não aprende na universidade, quais são as habilidades que a gente mais precisa exercer quando a gente chega numa empresa, num cargo, né? Independente qual seja esse cargo, quando a gente vai começar a nossa carreira, e aí a gente não entende cognitivamente, conscientemente, por que às vezes dentro das empresas a gente tem interesses, jogos de poder, ego, né? É difícil às vezes a gente mapear esses ambientes e esses contextos, porque a gente não aprendeu a fazer isso. E aí a gente vai buscar esses conhecimentos. Só que não é um curso que te ensina isso. Muitas vezes são as vivências, é quebrando a cara, é levando o chão de tapete, né? Que daí você vai dizer, mas por que aconteceu isso? Ou por que eu estou trazendo uma ideia tão legal para a empresa e as pessoas não querem? Aí você, porque não é do interesse de algumas pessoas, às vezes, implementar algo daquele jeito. Então é muito interessante quando a gente começa a fazer essas reflexões, porque essas reflexões começam a nos trazer a consciência daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu tolero, daquilo que eu não tolero, para desenvolver o meu posicionamento estratégico e assertivo perante o ambiente onde eu estou inserido. Perfeito. Você tocou bem no ponto, que são os impactos que a vida nos causa, né? Então, nós, seres humanos, só nos mudamos de direção quando algo nos impacta, de verdade, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma pandemia, isso nos impactou muito. Isso mudou, adaptou a cultura, né? Se a gente falar assim, olha, você precisa se adaptar a uma realidade qualquer, sem uma grande motivação, o ser humano não se engaja. Então, é um exemplo prático, assim, todo mundo se viu obrigado a engajar em novos hábitos, em novos conceitos. Então, a gente sabe que o ser humano, para ele fazer uma movimentação brusca na vida dele, o impacto precisa ser muito brusco também, né? Então, quando a gente fala de mudança de posição, a gente começa realmente pelos nossos lares, né? Como a Antonella falou, poxa, eu não tinha um hábito na minha casa de ver, por exemplo, a minha mãe ditando uma coisa. Hierarquicamente, o pai é quem manda, a mãe obedece, os filhos crescem numa cultura tradicional, isso 20, 30 anos atrás. E tem muita família que mantém esse tipo de hierarquia. Mas a gente vê muito mais hoje mulheres provedoras do lar, né, que são as pessoas que são até a grande liderança financeira da casa. E isso não é melhoria, nem demérito, nem nada, é ao contrário, é alguma coisa do curso natural das coisas. Só que por cultura, as pessoas não viam isso de forma muito natural. E acontece isso nas empresas. Isso acaba acontecendo também para todas as vidas corporativas. Sempre lembrando que as pessoas estão nas suas casas, nas suas famílias, entre amigos e nas empresas. São as mesmas pessoas. Então, essa carga histórica a gente precisa saber equilibrar. Não adianta eu querer ser um líder, né, super exponencial na minha empresa se eu sou um mau exemplo na minha casa, né? Eu não consigo falar que eu vou colaborar no meu time se eu não dou a voz a ninguém na minha casa. Eu não escuto um filho, eu não escuto uma esposa, eu não escuto um marido, um companheiro, uma companheira. Como é que eu faço? Então as verdades se revelam. Não dá para você ter duas faces. Eu sou alguém aqui e a outra alguém lá. A gente no fim se pega nessas mentiras, se a gente perceber. E a gente acaba conhecendo, às vezes, o pior das pessoas nessa situação. E quando a gente fala de liderança do futuro, é o contrário, a gente quer exponenciar o que tem de melhor nessas pessoas, né? Como, do mesmo jeito que você comentou, na faculdade a gente não aprendeu, porque na faculdade a gente só aprendeu que a gente tinha que ser muito bom em hard skill. Skill técnico. Você precisa ser o melhor aluno nisso, você precisa ser a melhor nota, não importa muito o critério, as pessoas não tinham muito, mas eu preciso ser fair com a outra pessoa do meu grupo de trabalho. Não, só valia quem era o primeiro lugar, a nota mais alta, e isso sempre foi skill técnico, né? Então hoje, quando a gente faz a combinação de soft skill com hard skill, é quando você consegue melhor balancear, você vai ter as melhores pessoas
os melhores profissionais. Então isso muda de vez, assim, vira de cabeça para baixo de como é que as pessoas deveriam estar identificando valores, identificando novos talentos para suas empresas, equipes, enfim. Essa é a minha visão de como que a gente une o melhor das pessoas em prol de uma liderança inovadora. Perfeito, arrasou. Mas É isso aí, é isso mesmo. eu li no livro da Antonella, né? Não, eu acho muito interessante que você, né, falou a questão, eu falei ali na palestra, né, que muitas vezes as lições que a gente precisa aprender e aquilo que a gente precisa desenvolver está muito ligado com as mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né? E às vezes a gente conta mentiras e a gente nem percebe que está contando mentiras, porque às vezes dói olhar para algo que eu preciso melhorar, dói olhar para algo que eu preciso me desenvolver. Mas é aí onde estão as crenças limitantes mais profundas que eu preciso trabalhar dentro de mim para ser uma melhor pessoa e para ser um melhor líder. Então é inevitável o crescimento, ele pode ser feito pelo amor, mas é inevitável não passar, que a gente não passe pela dor, porque a dor faz parte da nossa evolução. E foi o exemplo que você trouxe, às vezes a gente precisa passar por algo que não estava planejado e a vida traz, né? Você precisa olhar para isso. E a vida, cada vez mais, muito rapidamente, ela está trazendo isso pra gente, porque a evolução da consciência, ela está cada vez mais rápida, né? O mundo está muito rápido. Se a gente olha para a escala Hawkins de frequência Hertz de evolução da humanidade, né, que hoje já existem máquinas científicas que mensuram a frequência Hertz das emoções, a gente vê que cada vez mais o mundo está vibrando numa frequência evolutiva maior. Porque cada vez mais pessoas têm olhado para o autoconhecimento, cada vez mais pessoas estão enfrentando os seus medos, né, os seus julgamentos pessoais e que a gente tem em relação ao nosso entorno. Então tudo isso faz com que a gente evolua. Show! Nossa, maravilhoso, está sendo fantástico essa conversa. Para a gente ir para a nossa última pergunta, eu queria saber de vocês, se vocês já tiveram um líder do futuro na vida de vocês, na experiência profissional de vocês. Tem alguém na mente de vocês nesse momento? É o líder do futuro de vocês? Com certeza. Eu sou muito feliz e grata por ter tido muitos líderes que me inspiraram, líderes mulheres, líderes homens, né? E isso é incrível porque a gente aprende aquilo que a gente quer ser, né? São as pessoas que... Eu sempre falo que líderes são bons contadores de histórias, né? São as pessoas que trazem as suas melhores histórias para nos ensinar através dos caminhos que já foram percorridos, o que deu certo, o que não deu certo. Mas, porém, contudo, todavia, eu também aprendi muito com os líderes que foram tóxicos. Com aqueles líderes que me ensinaram o que eu não queria ser, o que eu não tolero. Porque quando a gente é muito jovem na nossa carreira, e eu passei por isso, às vezes por a gente querer tanto alguma coisa, a gente acaba tolerando comportamentos e atitudes que não são boas pra gente. Só que a gente não vê, porque a gente normaliza coisas que não deveriam ser normalizadas nos ambientes profissionais. Então, às vezes, a gente acha que é normal o líder ser tóxico, o líder xingar, o líder fazer manipulação psicológica, né? E às vezes a gente está tão inserido nas nossas próprias emoções que a gente não vê que aquilo é desumano. Perfeito, isso mesmo. E eu aprendi a duras penas. Né? Então é muito legal quando a gente desperta para isso e começa a se questionar, mas será que eu estou no ambiente onde eu deveria estar? Ou qual é o ambiente que eu quero estar? E ir atrás desse ambiente, né? Superar os nossos medos, os nossos próprios julgamentos e acreditar, eu posso algo melhor, porque eu mereço algo melhor. Né? A mesma coisa quando você está num relacionamento que não é tão bom, um relacionamento às vezes que é tóxico, às vezes a gente acha que aquele é o normal e a gente não acredita que a gente merece algo melhor, né? Então é interessante quando a gente começa a se questionar isso, porque isso nos dá força, não quer dizer que é fácil, pelo contrário, é difícil, pacas, é muito difícil, mas isso nos dá força para acreditar, eu posso ser melhor, eu posso estar num lugar melhor, porque eu mereço isso, eu nasci para isso. Verdade. Mas você falou um negócio legal, porque às vezes a gente acha que também é capaz de transformar o outro, né?
Às vezes as relações tóxicas, elas começam sutis e depois você acha que isso é coisa pequena, né? São pequenos defeitos, eu tenho capacidade de transformar o outro, né? Eu sou uma pessoa, né, autoconfiante, eu consigo, né? Eu mudo isso, né, na minha vida pessoal, mudo isso na minha vida profissional. E se você às vezes fizer uma coletânea, pelo contrário, às vezes você sofreu muito e não conseguiu fazer essa transformação. Então é importante os exemplos, né, que a gente tem de quem, por exemplo, enfrentou o problema e às vezes você precisa se livrar do problema e não abraçar o problema, né? Você abraça o problema quando ele tem um nível de criticidade que você sabe que é capaz de você decidir ou você resolver, que seja sozinho ou com a ajuda de alguém, mas ele precisa ser possível, né? Porque as coisas impossíveis são impossíveis. Então são causas perdidas, existem causas perdidas. E essa é quando a gente começa a fazer assim, poxa, o equilíbrio da minha capacidade de discernimento. O que é uma coisa impossível, o que é uma coisa super crítica, que eu vou conseguir trabalhar, que eu vou conseguir resolver, ou que eu preciso me livrar. Também parte dessa experiência da liderança, e aí é onde eu quero chegar dos exemplos dos líderes, é quando eles foram suficientemente pragmáticos, né? Porque tem coisas que você não consegue refazer ou ressignificar, não é tudo que se ressignifica, não é tudo que se transforma. E você precisa ser maduro ou ter os bons exemplos de assim, tem uma hora que você dá um basta nas coisas, tem uma hora que você fala assim, agora acabou, né? Como é o caso do relacionamento tóxico. E existem relações tóxicas muito latentes e recorrentes nas empresas. Não é que você vai conseguir se livrar, por exemplo, de um par, às vezes de uma outra estrutura. Você vai tentar os mecanismos que as empresas oferecem para que você possa ter uma sessão de feedback, que você tenha um canal de comunicação, e a gente espera a seriedade da empresa para que ela trate o problema. Porque você, às vezes, chega numa limitação de que você não pode mais seguir adiante. Não existe mais nada a fazer, né? Então é muito importante que a empresa, nesse caso da liderança, a gente está falando de liderança, de exemplo, é que também a estrutura te dê uma retaguarda. Então esse é um caminho que a liderança, as empresas são realizadas por pessoas. E esse conjunto de pessoas precisam colocar em prática boas ações e boas práticas para que você possa ter, de fato, canais de comunicação, canais de atendimento e acolhimento, para que as pessoas realmente se sintam acolhidas e ouvidas e que tenham seus problemas resolvidos. Senão, as pessoas vão fazer o quê? Abandonar. Então, quando alguém decide abandonar, é a pior coisa, né? Você abandonou uma empresa, você abandonou uma família, ou você abandonou uma relação, né? Acho que é a pior coisa, você se viu incapaz de transformar ou de resolver, né? Ou você foi sábia em falar, não tenho o que resolver aqui e eu vou embora disso aqui. Então, essa é uma jornada muito complexa, mas só as experiências de vida que cada um tem consegue fazer com que a gente responda isso minimamente. No fundo, tudo isso é um ponto de vista meu, né, um pouco do seu ponto de vista, do Romário, mas a gente está aqui assim, fazendo o quê? Uma coletânea das convivências e vivências para que a gente possa entender o que é mais ou menos, o que é que esse líder do futuro precisa ter para poder ser um líder exponencial, né? Perfeito. E complementando o ponto que você trouxe, né? Essa questão de querer transformar o outro, eu passei isso muito no começo da minha carreira como líder. Eu queria transformar o mundo inteiro, eu queria transformar todo mundo. Até eu entender que não era possível. Porque tem que ter a vontade do outro também, né? 50-50. Eu, como líder, dou o meu melhor, eu ofereço todas as ferramentas, ofereço os feedbacks, delegação, enfim. Eu uso todos os métodos e práticas que eu tenho, mas o outro também tem que responder, né? E às vezes é difícil a gente avaliar isso se a gente não tem um processo analítico para fazer essa avaliação. O que eu aprendi com o passar do tempo? Eu dou chances para ver se a pessoa
né? Vai pegar essas chances, eu vou jogando, vou dando, vou vendo o que vai acontecendo, às vezes eu falo, explico, às vezes eu só jogo, e a partir desse processo de chances, né, eu dou sempre 3 chances, aí eu vou vendo como que a pessoa vai respondendo, e se eu dei 3 chances e a pessoa não respondeu, aí eu começo a me questionar, mas será que a pessoa tá dentro do Jeep junto comigo, ou será que ela quer pular do Jeep? Né? E aí é interessante a gente fazer essa análise e começar a trazer não uma metrificação, mas um processo analítico próprio para começar a ver até que ponto eu vou, né? Até onde eu vou me doar. Porque essa doação exige muita energia, exige esforço, comprometimento. E se não tem comprometimento das duas partes, a gente nunca vai sair do outro lado. Né? Então, isso está muito ligado com essa maturidade da liderança. Ótimo, perfeito, nossa. Estou saindo aqui com um aprendizado muito grande nesse momento. Para a gente fechar, né, no nosso videocast, eu vou pedir para vocês deixarem uma dica. As pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento e vendo a gente, a dica final. Vamos começar com você, Oswald, para a gente fechar com a Antonella, pode ser Claro, assim? claro. Nossa convidada é de honra. É um prazer ter recebido a Antonella aqui, foi ótimo. E eu acho que o recado que a gente pode deixar, uma dica, né? A gente não pode fazer muitas sugestões, né? A gente não dica, uma experiência de vida que pode servir para alguém, né? Que realmente a gente tenha interesse legítimo pelas pessoas, né? Então, você tendo interesse legítimo pelo outro, você consegue entender, empatizar, entender o que cada um tem de melhor, o que cada um tem para se desenvolver. Então, assim, seja realmente interessado pelo ser humano e explore o melhor que tem das pessoas, né? Para que você possa criar novas relações, novos valores e que isso você tire de melhor prática para a sua vida. Então, legitimamente se interesse pelas pessoas. Perfeito. Seja interessado e não interesseiro. Perfeito. Né? E complementando então o que você trouxe, agregando valor do que funcionou muito para mim na minha jornada, explorar o autoconhecimento. Né, o autoconhecimento ele é infinito, explorar das diferentes formas possíveis, né, seja através da espiritualidade, da religião, da parte holística, de livros sobre habilidades humanas, experimente tudo o que você puder, né, e veja o que funciona para você. O que funciona para você não necessariamente funciona para mim e vice-versa. Né? Então a gente só vai saber se a gente experimentar. É tipo assim, você gosta de peixe? Eu não gosto, mas você já experimentou? Né? Então a gente precisa experimentar tudo que a gente puder, para daí a gente poder ter essa análise crítica de dizer, isso funciona para mim, isso não funciona para mim. E aí a gente vai tirando as nossas próprias lições, e sem julgamento, né? Se jogar mesmo, né? Eu falo muito que é muito legal quando a gente se joga em algo novo, porque às vezes a gente se surpreende. E a vida é sobre isso, é sobre se surpreender a cada momento. Às vezes a gente pode se surpreender numa palavra, numa pessoa que a gente conhece, né, num evento que a gente vai, né, às vezes a gente vai com poucas expectativas, mas quando a gente começa a explorar e dar uma chance ao acaso, o acaso pode ser transformador. É a serendipidade. Show, ótimo. Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui no nosso videocast. Muito obrigado a vocês que estão aqui ouvindo e vendo a gente. E conto com vocês para estar assistindo nosso próximo videocast. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.